Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011. Dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais. Título 1. Capítulo único. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei complementar institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional e dos órgãos relativamente autônomos do Distrito Federal. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei complementar, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Artigo 3º. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional e cometidas a um servidor público. Parágrafo único. Os cargos públicos são criados por lei, com denominação própria e subsídio ou vencimentos pagos pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Título 2. Dos cargos públicos e das funções de confiança. Capítulo 1. Do provimento. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 4º. A investidura em cargo de provimento efetivo depende de prévia aprovação em concurso público. Artigo 5º. Os cargos em comissão, destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento, são de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente. Parágrafo 1º. Para os fins desta lei complementar, considera-se cargo em comissão. Inciso 1. De direção, aquele cujo desempenho envolva atribuições da administração superior. Inciso 2. De chefia, aquele cujo desempenho envolva relação direta e imediata de subordinação. Inciso 3. De assessoramento, aquele cujas atribuições sejam para auxiliar. Alínea A os detentores de mandato eletivo. Alínea B os ocupantes de cargos vitalícios. Alínea C os ocupantes de cargos de direção ou de chefia. Parágrafo 2º. Pelo menos 50% dos cargos em comissão devem ser providos por servidor público de carreira, nos casos e condições previstos em lei. Parágrafo 3º. É proibida a designação para a função de confiança ou a nomeação para cargo em comissão, incluídos os de natureza especial, de pessoa que tenha praticado ato tipificado como causa de inelegibilidade prevista na legislação eleitoral, observado o mesmo prazo de incompatibilidade dessa legislação. Artigo 6º. As funções de confiança, privativas de servidor efetivo, destinam-se exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Artigo 7º. São requisitos básicos para investidura em cargo público. Inciso 1. A nacionalidade brasileira. Inciso 2. O gozo dos direitos políticos. Inciso 3. A quitação com as obrigações militares e eleitorais. Inciso 4. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Inciso 5. A idade mínima de 18 anos. Inciso 6. A aptidão física e mental. Parágrafo 1º. A lei pode estabelecer requisitos específicos para investidura em cargos públicos. Parágrafo 2º. O provimento de cargo público por estrangeiro deve observar o disposto em lei federal. Parágrafo 3º. Os requisitos para investidura em cargo público devem ser comprovados por ocasião. Artigo 8º. São formas de provimento de cargo público. Inciso 1. Nomeação. Inciso 2. Reversão. Inciso 3. Aproveitamento. Inciso 4. Reintegração. Inciso 5. Recondução. Artigo 9º. É vedado editar atos de nomeação, posse ou exercício com efeito retroativo. Artigo 10. O 10. O ato de provimento de cargo público compete ao: Inciso 1. Governador, no Poder Executivo. Inciso 2. Presidente da Câmara Legislativa. Inciso 3. Presidente do Tribunal de Contas. Seção 2. Do concurso público. Artigo 11.
As normas gerais sobre concurso público são as fixadas em lei específica. Parágrafo 1º. VIT-ADU. Parágrafo 2º. O concurso público é de provas ou de provas e títulos, conforme dispuser a lei do respectivo plano de carreira. Artigo 12. O edital de concurso público tem de reservar 20% das vagas para serem preenchidas por pessoa com deficiência, desprezada a parte decimal. Parágrafo 1º. A vaga não preenchida na forma do caput reverte-se para provimento dos demais candidatos. Parágrafo 2º. A deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas antes da posse, garantido recurso em caso de decisão denegatória, com suspensão da contagem do prazo para a posse. Benefícios deste artigo: a pessoa com deficiência apta para trabalhar normalmente e a inapta para qualquer trabalho. Artigo 13. O concurso público tem validade de até 2 anos, a qual pode ser prorrogada uma única vez, por igual período, na forma do edital. Parágrafo 1º. No período de validade do concurso público, o candidato aprovado deve ser nomeado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo na carreira. Parágrafo 2º. O candidato aprovado em concurso público, no prazo de 5 dias contados da publicação do ato de nomeação, pode solicitar seu reposicionamento para o final da lista de classificação. Seção 3. Da nomeação. Artigo 14. A nomeação faz-se em cargo. Inciso 1. De provimento efetivo. Inciso 2. Em comissão. Parágrafo 1º. A nomeação para cargo efetivo deve observar a ordem de classificação e o prazo de validade do concurso público. Parágrafo 2º. O candidato aprovado no número de vagas previstas no edital do concurso tem direito à nomeação no cargo para o qual concorreu. Artigo 15. O servidor ocupante de cargo em comissão pode ser nomeado para ter exercício, interinamente, em outro cargo em comissão, hipótese em que deve. Inciso 1. Acumular as atribuições de ambos os cargos. Inciso 2. Optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Artigo 16. É vedada a nomeação, para cargo em comissão ou a designação para a função de confiança, do cônjuge, de companheiro ou de parente, por consanguinidade até o 3º grau ou por afinidade. Inciso 1. Do governador e do vice-governador, na administração pública direta, autárquica ou fundacional do Poder Executivo. Inciso 2. De deputado distrital, na Câmara Legislativa. Inciso 3. De conselheiro, auditor ou procurador do Ministério Público, no Tribunal de Contas. Inciso 4. VIT-ADU. Parágrafo 1º. As vedações deste artigo aplicam-se. Inciso 1. Aos casos de reciprocidade de nomeação ou designação. Inciso 2. Às relações homoafetivas. Parágrafo 2º. Não se inclui nas vedações deste artigo a nomeação ou a designação. Inciso 1. De servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, incluídos os aposentados, desde que seja observada. A compatibilidade do grau de escolaridade do cargo efetivo com o cargo em comissão ou a função de confiança. B. A compatibilidade e a complexidade das atribuições do cargo efetivo com o cargo em comissão ou a função de confiança. Inciso 2. Realizada antes do início do vínculo familiar entre o agente público e o nomeado ou designado. Inciso 3. De pessoa já em exercício no mesmo órgão, autarquia ou fundação antes do início do vínculo familiar com o agente público, para cargo, função ou emprego de nível hierárquico igual ou mais baixo que o anteriormente ocupado. Parágrafo 3º. Em qualquer caso, é vedada a manutenção de familiar ocupante de cargo em comissão ou função de confiança sob subordinação hierárquica mediata ou imediata. Seção 4. Da posse e do exercício. Artigo 17. 17. A posse ocorre com a assinatura do respectivo termo, do qual devem constar as atribuições, os direitos e os deveres inerentes ao cargo ocupado. Parágrafo 1º. A posse deve ocorrer no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de nomeação.
Parágrafo 2º. O prazo de que trata o parágrafo 1º pode ser prorrogado para ter início após o término das licenças ou dos afastamentos seguintes. Inciso 1. Licença médica ou odontológica. Inciso 2. Licença maternidade. Inciso 3. Licença paternidade. Inciso 4. Licença para o serviço militar. Parágrafo 3º. A posse pode ocorrer mediante procuração com poderes específicos. Parágrafo 4º. Só a posse nos casos de provimento por nomeação. Parágrafo 5º. Deve ser tornado sem efeito o ato de nomeação se a posse não ocorrer no prazo previsto neste artigo. Artigo 18. Por ocasião da posse, é exigido do nomeado apresentar. Inciso 1. Os comprovantes de satisfação dos requisitos artigo 7º e nas normas específicas para a investidura no cargo. Inciso 2. Declaração. A linha de bens e valores que constituem seu patrimônio. A linha B sobre acumulação ou não de cargo ou emprego público, bem como de proventos da aposentadoria de regime próprio de previdência social. A linha C sobre a existência ou não de impedimento para o exercício de cargo público. Parágrafo 1º. É nulo o ato de posse realizado sem a apresentação dos documentos a que se refere este artigo. Parágrafo 2º. A aptidão física e mental é verificada em inspeção médica oficial. Parágrafo 3º. A declaração prevista no inciso 2 deve ser feita em formulário fornecido pelo setor de pessoal da repartição, e dele deve constar campo para informar bens, valores, dívidas e ônus reais exigidos na declaração anual do imposto de renda da pessoa física, com as seguintes especificações. Inciso 1. A descrição do bem, com sua localização, especificações gerais, data e valor da aquisição, nome do vendedor e valor das benfeitorias, se houver. Inciso 2. As dívidas e o ônus real sobre os bens, com suas especificações gerais, valor e prazo para quitação, bem como o nome do credor. Inciso 3. A fonte de renda dos últimos 12 meses, com a especificação do valor auferido no período. Artigo 19. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público. Parágrafo 1º. O servidor não pode entrar em exercício. Inciso 1. Se ocupar cargo inacumulável, sem comprovar a exoneração ou a vacância de que trata o artigo 54. Inciso 2. Se ocupar cargo acumulável, sem comprovar a compatibilidade de horários. Inciso 3. Se receber proventos de aposentadoria inacumuláveis com a remuneração ou subsídio do cargo efetivo, sem comprovar a opção por uma das formas de pagamento. Parágrafo 2º. É de 5 dias úteis o prazo para o servidor entrar em exercício, contado da posse. Parágrafo 3º. Compete ao titular da unidade administrativa onde for lotado o servidor dar-lhe exercício. Parágrafo 4º. Com o exercício, inicia-se a contagem do tempo efetivo de serviço. Parágrafo 5º. O servidor que não entrar em exercício no prazo do parágrafo 2º deve ser exonerado. Artigo 20. Ao entrar em exercício, o servidor tem de apresentar ao órgão competente os documentos necessários aos assentamentos individuais. Parágrafo único. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício são registrados nos assentamentos individuais do servidor. Artigo 21. O exercício de função de confiança inicia-se com a publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer motivo legal, hipótese em que o exercício se inicia no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não pode exceder a 30 dias da publicação. Seção 5. Do estágio probatório. Artigo 22. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo fica sujeito ao estágio probatório pelo prazo de 3 anos. Artigo 23. Na hipótese de acumulação lícita de cargos, o estágio probatório é cumprido em relação a cada cargo em cujo exercício esteja o servidor, vedado o aproveitamento de prazo ou pontuação. Artigo 24.
O servidor pode desistir do estágio probatório e ser reconduzido ao cargo de provimento efetivo anteriormente ocupado no qual já possuía estabilidade, observado o disposto no artigo 37. Parágrafo único. Não pode desistir do estágio probatório o servidor que responde a processo disciplinar. Artigo 25. É vedado à administração pública conceder licença não remunerada ou autorizar afastamento sem remuneração ao servidor em estágio probatório. Parágrafo 1º. Excetua-se do disposto neste artigo o afastamento para o serviço militar ou para o exercício de mandato eletivo. Parágrafo 2º. A vedação de que trata este artigo aplica-se ao gozo da licença servidor. Artigo 26. O servidor em estágio probatório pode: Inciso 1. Exercer qualquer cargo em comissão ou função de confiança no órgão, autarquia ou fundação de lotação. Inciso 2. Ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou de equivalente nível hierárquico. Artigo 27. Fica suspensa a contagem do tempo de estágio probatório quando ocorrer. Inciso 1. O afastamento de que tratam os artigos 26, inciso 2, e 162. Inciso 2. Licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor. Artigo 28. Durante o estágio probatório, são avaliadas a aptidão, a capacidade e a eficiência do servidor para o desempenho do cargo, com a observância dos fatores. Inciso 1. Assiduidade. Inciso 2. Pontualidade. Inciso 3. Disciplina. Inciso 4. Capacidade de iniciativa. Inciso 5. Produtividade. Inciso 6. Responsabilidade. Parágrafo 1º. O Poder Executivo e os órgãos do Poder Legislativo devem regulamentar, em seus respectivos âmbitos de atuação, os procedimentos de avaliação do estágio probatório, observado, no mínimo, o seguinte. Inciso 1. Até o 30º mês do estágio probatório, a avaliação é feita semestralmente, com pontuação por notas numéricas de 0 a 10. Inciso 2. As avaliações de que trata o inciso 1 são feitas pela chefia imediata do servidor, em ficha previamente preparada e da qual conste, pelo menos, o seguinte. Alinha as principais atribuições, tarefas e rotinas a serem desempenhadas pelo servidor, no semestre de avaliação. Alinha B os elementos e os fatores previstos neste artigo. Alinha C o ciente do servidor avaliado. Parágrafo 2º. Em todas as avaliações, é assegurado ao avaliado. Inciso 1. O amplo acesso aos critérios de avaliação. Inciso 2. O conhecimento dos motivos das notas que lhe foram atribuídas. Inciso 3. O contraditório e a ampla defesa, nos termos desta lei complementar. Parágrafo 3º. As avaliações devem ser monitoradas pela comissão de que trata o artigo 29. Artigo 29. A avaliação especial, prevista na Constituição Federal como condição para aquisição da estabilidade, deve ser feita por comissão, 4 meses antes de terminar o estágio probatório. Parágrafo 1º. A comissão de que trata este artigo é composta por 3 servidores estáveis do mesmo cargo ou de cargo de escolaridade superior da mesma carreira do avaliado. Parágrafo 2º. Não sendo possível a aplicação do disposto no parágrafo 1º, a composição da comissão deve ser definida, conforme o caso. Inciso 1. Pelo presidente da Câmara Legislativa. Inciso 2. Pelo presidente do Tribunal de Contas. Inciso 3. Pelo secretário de Estado a que o avaliado esteja subordinado, incluídos os servidores de autarquia, fundação e demais órgãos vinculados. Parágrafo 3º. Para proceder à avaliação especial, a comissão deve observar os seguintes procedimentos. Inciso 1. Adotar, como subsídios para sua decisão, as avaliações feitas na forma do artigo 28, incluídos eventuais pedidos de reconsideração, recursos e decisões sobre eles proferidas. Inciso 2. Ouvir, separadamente, o avaliador e, em seguida, o avaliado. Inciso 3. Realizar, a pedido ou de ofício,
as diligências que eventualmente emergirem das oitivas de que trata o inciso 2. Inciso 4. Aprovar ou reprovar o servidor no estágio probatório, por decisão fundamentada. Parágrafo 4. Contra a reprovação no estágio probatório cabe pedido de reconsideração ou recurso, a serem processados na forma desta lei complementar. Artigo 30. As autoridades de que trata o artigo 29, parágrafo 2º, são competentes para: inciso 1. Julgar, em única e última instância, qualquer recurso interposto na forma do artigo 29. Inciso 2. Homologar o resultado da avaliação especial feita pela comissão e, como consequência, efetivar o servidor no cargo, quando ele for aprovado no estágio probatório. Artigo 31. O servidor reprovado no estágio probatório deve ser, conforme o caso, exonerado ou reconduzido ao cargo de origem. Seção 6. Da estabilidade. Artigo 32. O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo regularmente aprovado no estágio probatório adquire estabilidade no serviço público ao completar 3 anos de efetivo exercício. Artigo 33. O servidor estável só perde o cargo nas hipóteses previstas na Constituição Federal. Seção 7. Da reversão. Artigo 34. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado. Inciso 1. Por invalidez, quando, por junta médica oficial, ficar comprovada a sua reabilitação. Inciso 2. Quando constatada, administrativa ou judicialmente, a insubsistência dos fundamentos de concessão da aposentadoria. Inciso 3. Voluntariamente, desde que, cumulativamente, a linha haja manifesto interesse da administração, expresso em edital que fixe os critérios de reversão voluntária aos interessados que estejam em igual situação. A linha B tenham decorrido menos de 5 anos da data de aposentadoria. A linha C haja cargo vago. Parágrafo 1º. É de 15 dias úteis o prazo para o servidor retornar ao exercício do cargo, contados da data em que tomou ciência da reversão. Parágrafo 2º. Não pode reverter o aposentado que tenha completado 70 anos. Artigo 35. A reversão deve ser feita no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Parágrafo único. Nas hipóteses do artigo 34, incisos 1 e 2, encontrando-se provido o cargo, o servidor deve exercer suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. Seção 8. Da reintegração. Artigo 36. A reintegração é a reinvestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com o restabelecimento dos direitos que deixou de auferir no período em que esteve demitido. Parágrafo 1º. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor fica em disponibilidade, observado o disposto nos artigos 38, 39 e 40. Parágrafo 2º. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante deve ser reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo ou, ainda, posto em disponibilidade. Parágrafo 3º. É de 5 dias úteis o prazo para o servidor retornar ao exercício do cargo, contados da data em que tomou ciência do ato de reintegração. Seção 9. Da recondução. Artigo 37. A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no artigo 202, parágrafo 3º, e decorre de: Inciso 1. Reprovação em estágio probatório. Inciso 2. Desistência de estágio probatório. Inciso 3. Reintegração do anterior ocupante. Parágrafo 1º. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor tem de ser aproveitado em outro cargo, observado o disposto no artigo 39. Parágrafo 2º. O servidor tem de retornar ao exercício do cargo até o dia seguinte ao da ciência do ato de recondução. Seção 10. Da disponibilidade e do aproveitamento. Artigo 38. O servidor só pode ser posto em disponibilidade nos casos previstos na Constituição Federal. Parágrafo único.
A remuneração do servidor posto em disponibilidade, proporcional ao tempo de serviço, não pode ser inferior a um terço do que percebia no mês anterior ao da disponibilidade. Artigo 39. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade é feito mediante aproveitamento. Inciso 1. No mesmo cargo. Inciso 2. Encargo resultante da transformação do cargo anteriormente ocupado. Inciso 3. Em outro cargo, observada a compatibilidade de atribuições e vencimentos ou subsídio do cargo anteriormente ocupado. Artigo 40. É obrigatório o imediato aproveitamento de servidor em disponibilidade, assim que houver vaga em órgão, autarquia ou fundação. Parágrafo 1º. É de 30 dias o prazo para o servidor retornar ao exercício, contados da data em que tomou ciência do aproveitamento. Parágrafo 2º. Deve ser tornado sem efeito o aproveitamento e ser cassada a disponibilidade, se o servidor não retornar ao exercício no prazo do parágrafo 1º, salvo se por doença comprovada por junta médica oficial. Capítulo 2. Dos remanejamentos. Seção 1. Da remoção. Artigo 41. Remoção é o deslocamento da lotação do servidor, no mesmo órgão, autarquia ou fundação e na mesma carreira, de uma localidade para outra. Parágrafo 1º. A remoção é feita a pedido de servidor que preencha as condições fixadas no edital do concurso aberto para essa finalidade. Parágrafo 2º. O sindicato respectivo tem de ser ouvido em todas as etapas do concurso de remoção. Parágrafo 3º. A remoção de ofício destina-se exclusivamente a atender a necessidade de serviços que não comporte o concurso de remoção. Artigo 42. É lícita a permuta entre servidores do mesmo cargo, mediante autorização prévia das respectivas chefias. Seção 2. Da redistribuição. Artigo 43. Redistribuição é o deslocamento do cargo, ocupado ou vago, para outro órgão, autarquia ou fundação do mesmo poder. Parágrafo 1º. A redistribuição dá-se. Inciso 1. Para cargo de uma mesma carreira, no caso de reorganização ou ajustamento de quadro de pessoal às necessidades do serviço. Inciso 2. No caso de extinção ou criação de órgão, autarquia ou fundação. Parágrafo 2º. Nas hipóteses do parágrafo 1º, inciso 2, devem ser observados o interesse da administração pública, a vinculação entre os graus de complexidade e responsabilidade do cargo, a correlação das atribuições, a equivalência entre os vencimentos ou subsídio e a prévia apreciação do órgão central de pessoal. Capítulo 3. Da substituição. Artigo 44. O ocupante de cargo ou função de direção ou chefia tem substituto indicado no regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designado pela autoridade competente. Parágrafo 1º. O substituto deve assumir automaticamente o exercício do cargo ou função de direção ou chefia. Inciso 1. Em licenças, afastamentos, férias e demais ausências ou impedimentos legais ou regulamentares do titular. Inciso 2. Em caso de vacância do cargo. Parágrafo 2º. O substituto faz jus aos vencimentos ou subsídio pelo exercício do cargo de direção ou chefia, pagos na proporção dos dias de efetiva substituição. Artigo 45. O disposto no artigo 44 aplica-se aos titulares de unidades administrativas organizadas em nível de assessoria. Capítulo 4. Da acumulação. Artigo 46. É proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, para: Inciso 1. 2 cargos de professor. Inciso 2. 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. Inciso 3. 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Parágrafo 1º. Presume-se como cargo de natureza técnica ou científica, para os fins do inciso 2, qualquer cargo público para o qual se exige educação superior ou educação profissional, ministrada na forma e nas condições previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Parágrafo 2º. A proibição de acumular estende-se
Inciso 1. Há empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Inciso 2. Há os proventos de aposentadoria pagos por regime próprio de previdência social do Distrito Federal, da União, de Estado ou município, ressalvados os proventos decorrentes de cargo acumulável na forma deste artigo. Parágrafo 3º. O servidor que acumular licitamente cargo público fica obrigado a comprovar anualmente a compatibilidade de horários. Artigo 47. Ressalvados os casos de interinidade e substituição, o servidor não pode: Inciso 1. Exercer mais de um cargo em comissão ou função de confiança. Inciso 2. Acumular cargo em comissão com função de confiança. Artigo 48. Verificada, a qualquer tempo, a acumulação ilegal de cargos, empregos, funções públicas ou proventos de aposentadoria, o servidor deve ser notificado para apresentar opção no prazo improrrogável de 10 dias, contados da data da ciência da notificação. Parágrafo 1º. Em decorrência da opção, o servidor deve ser exonerado do cargo, emprego ou função porque não mais tem interesse. Parágrafo 2º. Com a opção pela renúncia aos proventos de aposentadoria, o seu pagamento cessa imediatamente. Parágrafo 3º. Se o servidor não fizer a opção no prazo deste artigo, o setor de pessoal da repartição deve solicitar à autoridade competente a instauração de processo disciplinar para apuração e regularização imediata. Parágrafo 4º. Instaurado o processo disciplinar, se o servidor, até o último dia de prazo para defesa escrita, fizer a opção de que trata este artigo, o processo deve ser arquivado, sem julgamento do mérito. Parágrafo 5º. O disposto no parágrafo 4º não se aplica se houver declaração falsa feita pelo servidor sobre acumulação de cargos. Parágrafo 6º. Caracterizada no processo disciplinar a acumulação ilegal, a administração pública deve observar o seguinte. Inciso 1. Reconhecida a boa-fé, exonerar o servidor do cargo vinculado ao órgão, autarquia ou fundação onde o processo foi instaurado. Inciso 2. Provada a má-fé, aplicar a sanção de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos ou empregos em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação devem ser comunicados. Artigo 49. É vedada a participação de servidor, salvo na condição de secretário de Estado, ainda que suplente, em mais de um conselho, comissão, comitê, órgão de deliberação coletiva ou assemelhado, na administração direta, autárquica ou fundacional do Distrito Federal. Parágrafo 1º. É vedada a remuneração pela participação em mais de um conselho. Parágrafo 2º. É permitida, observado o disposto no parágrafo 1º, a participação remunerada de servidor em conselho de administração ou conselho fiscal de empresa pública ou sociedade de economia mista em que o Distrito Federal detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social. Capítulo 5. Da vacância. Artigo 50. A vacância do cargo público decorre de: Inciso 1. Exoneração. Inciso 2. Demissão. Inciso 3. Destituição de cargo em comissão. Inciso 4. Aposentadoria. Inciso 5. Falecimento. Inciso 6. Perda do cargo, nos demais casos previstos na Constituição Federal. Artigo 51. A exoneração de cargo de provimento efetivo dá-se a pedido do servidor ou de ofício. Parágrafo único. A exoneração de ofício dá-se, exclusivamente, quando o servidor: Inciso 1. For reprovado no estágio probatório. Inciso 2. Tendo tomado posse, não entrar em exercício no prazo estabelecido. Artigo 52. A exoneração de cargo em comissão dá-se: Inciso 1. A critério da autoridade competente. Inciso 2. A pedido do servidor. Artigo 53. A servidora gestante que ocupe cargo em comissão sem vínculo com o serviço público não pode, sem justa causa, ser exonerada de ofício,
desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, salvo mediante indenização paga na forma do regulamento. Parágrafo único. Deve ser tornado sem efeito o ato de exoneração, quando constatado que a servidora estava gestante e não foi indenizada. Artigo 54. Ao tomar posse em outro cargo inacumulável de qualquer órgão, autarquia ou fundação do Distrito Federal, o servidor estável pode pedir a vacância do cargo efetivo por ele ocupado, observando-se o seguinte. Inciso 1. Durante o prazo de que trata o artigo 32, o servidor pode retornar ao cargo anteriormente ocupado, nos casos previstos no artigo 37. Inciso 2. O cargo para o qual se pediu vacância pode ser provido pela administração pública. Título 5. Capítulo único. Dos deveres. Artigo 180. São deveres do servidor. Inciso 1. Exercer com zelo e dedicação suas atribuições. Inciso 2. Manter-se atualizado nos conhecimentos exigidos para o exercício de suas atribuições. Inciso 3. Agir com perícia, prudência e diligência no exercício de suas atribuições. Inciso 4. Atualizar, quando solicitado, seus dados cadastrais. Inciso 5. Observar as normas legais e regulamentares no exercício de suas atribuições. Inciso 6. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente legais. Inciso 7. Levar ao conhecimento da autoridade superior as falhas, vulnerabilidades e as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo público ou função de confiança. Inciso 8. Representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Inciso 9. Zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público. Inciso 10. Guardar sigilo sobre assunto da repartição. Inciso 11. Ser leal às instituições a que servir. Inciso 12. Ser assíduo e pontual ao serviço. Inciso 13. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Inciso 14. Declarar-se suspeito ou impedido nas hipóteses previstas em lei ou regulamento. Inciso 15. Tratar as pessoas com civilidade. Inciso 16. Atender com presteza. Alínea ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. Alínea B os requerimentos de expedição de certidões para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Alínea C as requisições para a defesa da administração pública. Título 6. Do regime disciplinar. Capítulo 1. Das responsabilidades. Artigo 181. O servidor responde penal, civil e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Parágrafo 1º. As sanções civis, penais e administrativas podem cumular-se, sendo independentes entre si. Parágrafo 2º. A responsabilidade administrativa do servidor é afastada no caso de absolvição penal que negue a existência do fato ou sua autoria, com decisão transitada em julgado. Parágrafo 3º. A responsabilidade administrativa perante a administração pública não exclui a competência do Tribunal de Contas prevista na Lei Orgânica do Distrito Federal. Artigo 182. A responsabilidade penal abrange crimes e contravenções imputados ao servidor, nessa qualidade. Artigo 183. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiro. Parágrafo 1º. A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente pode ser liquidada na forma prevista no artigo 119 e seguintes na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiros, responde o servidor perante a Fazenda Pública, em ação regressiva. Parágrafo 3º. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores, e contra eles tem de ser executada, na forma da lei civil. Artigo 184. A responsabilidade perante o Tribunal de Contas decorre de atos sujeitos ao controle externo, nos termos da Lei Orgânica do Distrito Federal.
Artigo 185. A perda do cargo público ou a cassação de aposentadoria determinada em decisão judicial transitada em julgado dispensa a instauração de processo disciplinar e deve ser declarada pela autoridade competente para fazer a nomeação. Artigo 186. A responsabilidade administrativa, apurada na forma desta lei complementar, resulta de infração disciplinar cometida por servidor no exercício de suas atribuições, em razão delas ou com elas incompatíveis. Parágrafo 1º. A responsabilidade administrativa do servidor, observado o prazo prescricional, permanece em relação aos atos praticados no exercício do cargo. Inciso 1. Após a exoneração. Inciso 2. Após a aposentadoria. Inciso 3. Após a vacância em razão de posse em outro cargo inacumulável. Inciso 4. Durante as licenças, afastamentos e demais ausências previstos nesta lei complementar. Parágrafo 2º. A aplicação da sanção cominada à infração disciplinar decorre da responsabilidade administrativa, sem prejuízo. Inciso 1. De eventual ação civil ou penal. Inciso 2. Do ressarcimento ao erário dos valores correspondentes aos danos e aos prejuízos causados à administração pública. Inciso 3. Da devolução ao erário do bem ou do valor público desviado, nas mesmas condições em que se encontravam quando da ocorrência do fato, com a consequente indenização proporcional à depreciação. Capítulo 2. Das infrações disciplinares. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 187. A infração disciplinar decorre de ato omissivo ou comissivo, praticado com dolo ou culpa, e sujeita o servidor às sanções previstas nesta lei complementar. Artigo 188. As infrações disciplinares classificam-se, para efeitos de cominação da sanção, em leves, médias e graves. Parágrafo único. As infrações médias e as infrações graves são subclassificadas em grupos, na forma desta lei complementar. Artigo 189. Para efeitos desta lei complementar, considera-se reincidência o cometimento de nova infração disciplinar do mesmo grupo ou classe de infração disciplinar anteriormente cometida, ainda que uma e outra possuam características fáticas diversas. Parágrafo único. Entende-se por infração disciplinar anteriormente cometida aquela já punida na forma desta lei complementar. Seção 2. Das infrações leves. Artigo 190. São infrações leves. Inciso 1. Descumprir dever funcional ou decisões administrativas emanadas dos órgãos competentes. Inciso 2. Retirar, sem prévia anuência da chefia imediata, qualquer documento ou objeto da repartição. Inciso 3. Deixar de praticar ato necessário à apuração de infração disciplinar, retardar indevidamente a sua prática ou dar causa à prescrição em processo disciplinar. Inciso 4. Recusar-se, quando solicitado por autoridade competente, a prestar informação de que tenha conhecimento em razão do exercício de suas atribuições. Inciso 5. Recusar-se, injustificadamente, a integrar comissão ou grupo de trabalho, ou deixar de atender designação para compor comissão, grupo de trabalho ou para atuar como perito ou assistente técnico em processo administrativo ou judicial. Inciso 6. Recusar fé a documento público. Inciso 7. Negar-se a participar de programa de treinamento exigido de todos os servidores da mesma situação funcional. Inciso 8. Não comparecer, quando convocado, à inspeção ou perícia médica. Inciso 9. Opor resistência injustificada ou retardar, reiteradamente sem justa causa. Alínea ao andamento de documento, processo ou execução de serviço. Alínea B a prática de atos previstos em suas atribuições. Inciso 10. Cometer a servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e em caráter transitório. Inciso 11. Manter sob sua chefia imediata, em cargo em comissão ou função de confiança, o cônjuge, o companheiro ou parente, por consanguinidade até o 3º grau, ou por afinidade. Inciso 12. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Inciso 13.
Perturbar, sem justa causa, a ordem e a serenidade no recinto da repartição. Inciso 14. Acessar, armazenar ou transferir, intencionalmente, com recursos eletrônicos da administração pública ou postos à sua disposição, informações de conteúdo pornográfico ou erótico, ou que incentivem a violência ou a discriminação em qualquer de suas formas. Inciso 15. Usar indevidamente a identificação funcional ou outro documento que o vincule com o cargo público ou função de confiança, em ilegítimo benefício próprio ou de terceiro. Seção 3. Das infrações médias. Artigo 191. São infrações médias do grupo I. Inciso 1. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Inciso 2. Ausentar-se do serviço, com frequência, durante o expediente sem prévia autorização da chefia imediata. Inciso 3. Exercer atividade privada incompatível com o horário do serviço. Inciso 4. Praticar ato incompatível com a moralidade administrativa. Inciso 5. Praticar o comércio ou a usura na repartição. Inciso 6. Discriminar qualquer pessoa, no recinto da repartição, com a finalidade de expô-la a situação humilhante, vexatória, angustiante ou constrangedora, em relação a nascimento, idade, etnia, raça, cor, sexo, estado civil, trabalho rural ou urbano, religião, convicções políticas ou filosóficas, orientação sexual, deficiência física, imunológica, sensorial ou mental, por ter cumprido pena, ou por qualquer particularidade ou condição. Artigo 192. São infrações médias do grupo 2º. Inciso 1. Ofender fisicamente a outrem em serviço, salvo em resposta a injusta agressão ou em legítima defesa própria ou de outrem. Inciso 2. Praticar ato de assédio sexual ou moral. Inciso 3. Coagir ou aliciar subordinado no sentido de filiar-se à associação, sindicato, partido político ou qualquer outra espécie de agremiação. Inciso 4. Exercer atividade privada incompatível com o exercício do cargo público ou da função de confiança. Inciso 5. Usar recursos computacionais da administração pública para, intencionalmente, a violar sistemas ou exercer outras atividades prejudiciais a sites públicos ou privados. B. Disseminar vírus, cavalos de Troia, spivar e outros males, pragas e programas indesejáveis. C. Disponibilizar, em sites do serviço público, propaganda ou publicidade de conteúdo privado, informações e outros conteúdos incompatíveis com os fundamentos e os princípios da administração pública. D. Repassar dados cadastrais e informações de servidores públicos ou da repartição para terceiros, sem autorização. Inciso 6. Permitir ou facilitar o acesso de pessoa não autorizada, mediante atribuição, fornecimento ou empréstimo de senha ou qualquer outro meio. A recursos computacionais, sistemas de informações ou banco de dados da administração pública. B. A locais de acesso restrito. Seção 4. Das infrações graves. Artigo 193. São infrações graves do grupo I. Inciso 1. Incorrer na hipótese de A. Abandono de cargo. B. Inassiduidade habitual. Inciso 2. Acumular ilegalmente cargos, empregos, funções públicas ou proventos de aposentadoria, salvo se for feita a opção na forma desta lei complementar. Inciso 3. Proceder de forma desidiosa, incorrendo repetidamente em descumprimento de vários deveres e atribuições funcionais. Inciso 4. Acometer-se de incontinência pública ou ter conduta escandalosa na repartição que perturbe a ordem, o andamento dos trabalhos ou cause dano à imagem da administração pública. Inciso 5. Cometer insubordinação grave em serviço, subvertendo a ordem hierárquica de forma ostensiva. Inciso 6. Dispensar licitação para contratar pessoa jurídica que tenha, como proprietário, sócio ou administrador. A pessoa de sua família ou outro parente, por consanguinidade até o 3º grau, ou por afinidade.
A linha B, pessoa da família de sua chefia imediata ou outro parente dela, por consanguinidade até o terceiro grau, ou por afinidade. Inciso 7. Dispensar licitação para contratar pessoa física de família ou parente mencionado no inciso 6, alíneas A e B. Inciso 8. Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. Inciso 9. Exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Inciso 10. Participar de gerência ou administração de sociedade ou empresa privada, personificada ou não personificada, salvo a linha A nos casos previstos nesta lei complementar. A linha B nos períodos de licença ou afastamento do cargo sem remuneração, desde que não haja proibição em sentido contrário, nem incompatibilidade. A linha C, instituições ou entidades beneficentes, filantrópicas, de caráter social e humanitário e sem fins lucrativos, quando compatíveis com a jornada de trabalho. Parágrafo único. A reassunção das atribuições, depois de consumado o abandono de cargo, não afasta a responsabilidade administrativa, nem caracteriza perdão tácito da administração pública, ressalvada a prescrição. Artigo 194. São infrações graves do grupo 2º. Inciso 1. Praticar, dolosamente, ato definido em lei como: a linha A, crime contra a administração pública. A linha B, improbidade administrativa. Inciso 2. Usar conhecimentos e informações adquiridos no exercício de suas atribuições para violar ou tornar vulnerável a segurança, os sistemas de informática, sites ou qualquer outra rotina ou equipamento da repartição. Inciso 3. Exigir, solicitar, receber ou aceitar propina, gratificação, comissão, presente ou auferir vantagem indevida de qualquer espécie e sob qualquer pretexto. Inciso 4. Valer-se do cargo para obter proveito indevido para si ou para outrem, em detrimento da dignidade da função pública. Inciso 5. Utilizar-se de documento sabidamente falso para prova de fato ou circunstância que crie direito ou extinga obrigação perante a administração pública distrital. Parágrafo único. Para efeitos do inciso 3, não se considera presente o brinde definido na legislação. Capítulo 3. Das sanções disciplinares. Artigo 195. São sanções disciplinares. Inciso 1. Advertência. Inciso 2. Suspensão. Inciso 3. Demissão. Inciso 4. Cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Inciso 5. Destituição do cargo em comissão. Parágrafo único. As sanções disciplinares são aplicadas às infrações disciplinares tipificadas em lei. Artigo 196. Na aplicação das sanções disciplinares, devem ser considerados: inciso 1. A natureza e a gravidade da infração disciplinar cometida. Inciso 2. Os danos causados para o serviço público. Inciso 3. O ânimo e a intenção do servidor. Inciso 4. As circunstâncias atenuantes e agravantes. Inciso 5. A culpabilidade e os antecedentes funcionais do servidor. Parágrafo 1º. A infração disciplinar de menor gravidade é absorvida pela de maior gravidade. Parágrafo 2º. Nenhuma sanção disciplinar pode ser aplicada. Inciso 1. Sem previsão legal. Inciso 2. Sem apuração em regular processo disciplinar previsto nesta lei complementar. Artigo 197. São circunstâncias atenuantes. Inciso 1. Ausência de punição anterior. Inciso 2. Prestação de bons serviços à administração pública distrital. Inciso 3. Desconhecimento justificável de norma administrativa. Inciso 4. Motivo de relevante valor social ou moral. Inciso 5. Estado físico, psicológico, mental ou emocional abalado, que influencia ou seja decisivo para a prática da infração disciplinar. Inciso 6. Coexistência de causas relativas à carência de condições de material ou pessoal na repartição.
Inciso 7. O fato de o servidor ter a linha cometido a infração disciplinar sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento à ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto provindo de terceiro. A linha B cometido a infração disciplinar na defesa, ainda que putativa ou com excesso moderado, de prerrogativa funcional. A linha C procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após a infração disciplinar, evitar ou minorar as suas consequências. A linha D reparado o dano causado, por sua espontânea vontade e antes do julgamento. Artigo 198. São circunstâncias agravantes. Inciso 1. A prática de ato que concorra, grave e objetivamente, para o desprestígio do órgão, autarquia ou fundação ou da categoria funcional do servidor. Inciso 2. O concurso de pessoas. Inciso 3. O cometimento da infração disciplinar em prejuízo de criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, pessoa incapaz de se defender, ou pessoa sob seus cuidados por força de suas atribuições. Inciso 4. O cometimento da infração disciplinar com violência ou grave ameaça, quando não elementares da infração. Inciso 5. Ser o servidor quem a linha promove ou organiza a cooperação ou dirige a atividade dos demais coautores. A linha B instiga subordinado ou lhe ordena a prática da infração disciplinar. A linha C instiga outro servidor, propõe ou solicita a prática da infração disciplinar. Artigo 199. A advertência é a sanção por infração disciplinar leve, por meio da qual se reprova por escrito a conduta do servidor. Parágrafo único. No lugar da advertência, pode ser aplicada, motivadamente, a suspensão até 30 dias, se as circunstâncias assim o justificarem. Artigo 200. A suspensão é a sanção por infração disciplinar média pela qual se impõe ao servidor o afastamento compulsório do exercício do cargo efetivo, com perda da remuneração ou subsídio dos dias em que estiver afastado. Parágrafo 1º. A suspensão não pode ser: Inciso 1. Superior a 30 dias, no caso de infração disciplinar média do grupo I. Inciso 2. Superior a 90 dias, no caso de infração disciplinar média do grupo II. Parágrafo 2º. Aplica-se a suspensão de até: Inciso 1. 30 dias, quando o servidor incorrer em reincidência por infração disciplinar leve. Inciso 2. 90 dias, quando o servidor incorrer em reincidência por infração disciplina média do grupo I. Parágrafo 3º. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão pode ser convertida em multa, observado o seguinte. Inciso 1. A multa é de 50% do valor diário da remuneração ou subsídio, por dia de suspensão. Inciso 2. O servidor fica obrigado a cumprir integralmente a jornada de trabalho a que está submetido. Parágrafo 4º. É aplicada a multa ao servidor inativo que houver praticado na atividade infração disciplinar punível com suspensão. Parágrafo 5º. A multa de que trata o parágrafo 4º corresponde ao valor diário dos proventos de aposentadoria por dia de suspensão cabível. Artigo 201. A advertência e a suspensão têm seus registros cancelados, após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar, igual ou diversa da anteriormente cometida. Parágrafo 1º. O cancelamento da sanção disciplinar não surte efeitos retroativos e é registrado em certidão formal nos assentamentos funcionais do servidor. Parágrafo 2º. Cessam os efeitos da advertência ou da suspensão, se lei posterior deixar de considerar como infração disciplinar o fato que as motivou. Parágrafo 3º. A sanção disciplinar cancelada nos termos deste artigo não pode ser considerada para efeitos de reincidência. Artigo 202. A demissão é a sanção pelas infrações disciplinares graves, pela qual se impõe ao servidor efetivo a perda do cargo público por ele ocupado, podendo ser combinada com o impedimento de nova investidura em cargo público. Parágrafo 1º. A demissão de que trata este artigo também se aplica no caso de: Inciso 1. Infração disciplinar grave,
quando cometida por servidor efetivo no exercício de cargo em comissão ou função de confiança do Poder Executivo ou Legislativo do Distrito Federal. Inciso 2. Reincidência em infração disciplinar média do Grupo 2º. Parágrafo 2º. Se o servidor já tiver sido exonerado quando da aplicação da sanção prevista neste artigo, a exoneração é convertida em demissão. Parágrafo 3º. Também se converte em demissão a vacância em decorrência de posse em outro cargo inacumulável ocorrida antes da aplicação da sanção prevista neste artigo. Artigo 203. A cassação de aposentadoria é a sanção por infração disciplinar que houver sido cometida pelo servidor em atividade, pela qual se impõe a perda do direito à aposentadoria, podendo ser cominada com o impedimento de nova investidura em cargo público. Parágrafo único. A cassação de aposentadoria é aplicada por infração disciplinar punível com demissão. Artigo 204. A cassação de disponibilidade é a sanção por infração disciplinar que houver sido cometida em atividade, pela qual se impõe a perda do cargo público ocupado e dos direitos decorrentes da disponibilidade, podendo ser cominada com o impedimento de nova investidura em cargo público. Parágrafo único. A cassação de disponibilidade é aplicada por infração disciplinar punível com demissão e na hipótese do artigo 40, parágrafo 2º. Artigo 205. A destituição do cargo em comissão é a sanção por infração disciplinar média ou grave, pela qual se impõe ao servidor sem vínculo efetivo com o Distrito Federal a perda do cargo em comissão por ele ocupado, podendo ser cominada com o impedimento de nova investidura em outro cargo efetivo ou em comissão. Parágrafo único. Se o servidor já tiver sido exonerado quando da aplicação da sanção prevista neste artigo, a exoneração é convertida em destituição do cargo em comissão. Artigo 206. A demissão, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou a destituição de cargo em comissão, motivada por infração disciplinar grave do Grupo 2º, implica incompatibilização para nova investidura em cargo público do Distrito Federal pelo prazo de 10 anos, sem prejuízo de ação civil ou penal e das demais medidas administrativas. Artigo 207. A punibilidade é extinta pela: Inciso 1. Morte do servidor. Inciso 2. Prescrição. Artigo 208. A ação disciplinar prescreve em: Inciso 1. 5 anos, quanto à demissão, destituição de cargo em comissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Inciso 2. 2 anos, quanto à suspensão. Inciso 3. 1 ano, quanto à advertência. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a correr da primeira data em que o fato ou ato se tornou conhecido pela chefia da repartição onde ele ocorreu, pela chefia imediata ou imediata do servidor, ou pela autoridade competente para instaurar sindicância ou processo disciplinar. Parágrafo 2º. A instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, uma única vez. Parágrafo 3º. Interrompida a prescrição, sua contagem é reiniciada depois de esgotados os prazos para a conclusão do processo disciplinar, previstos nesta lei complementar, incluídos os prazos de prorrogação, se houver. Parágrafo 4º. O prazo de prescrição fica suspenso enquanto a instauração ou a tramitação do processo disciplinar ou a aplicação de sanção disciplinar estiver obstada por determinação judicial. Parágrafo 5º. Os prazos de prescrição previstos na Lei Penal, havendo ação penal em curso, aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Artigo 209. Não é punido o servidor que, ao tempo da infração disciplinar, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, devido a: Inciso 1. Insanidade mental, devidamente comprovada por laudo de junta médica oficial. Inciso 2. Embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior. Parágrafo único. A punibilidade não se exclui pela embriaguez, voluntária ou culposa, por álcool, entorpecente ou substância de efeitos análogos. Artigo 210. Fica isento de sanção disciplinar o servidor cuja conduta funcional, classificada como erro de procedimento, seja caracterizada, cumulativamente, pela: Inciso 1.
Ausência de dolo. Inciso 2. Eventualidade do erro. Inciso 3. Ofensa ínfima aos bens jurídicos tutelados. Inciso 4. Prejuízo moral irrelevante. Inciso 5. Reparação de eventual prejuízo material antes de se instaurar sindicância ou processo disciplinar. Título 7. Dos processos de apuração de infração disciplinar. Capítulo 1. Das disposições gerais. Seção 1. Das disposições comuns. Artigo 211. Diante de indícios de infração disciplinar, ou diante de representação, a autoridade administrativa competente deve determinar a instauração de sindicância ou processo disciplinar para apurar os fatos e, se for o caso, aplicar a sanção disciplinar. Parágrafo 1º. São competentes para instaurar sindicância ou processo disciplinar as autoridades definidas no artigo 255, em relação às infrações disciplinares ocorridas em seus respectivos órgãos, autarquias ou fundações, independentemente da sanção cominada. Parágrafo 2º. Há competência para instaurar processo disciplinar para apurar infração cometida por servidor efetivo no exercício de cargo em comissão ou função de confiança do qual foi exonerado ou dispensado é da autoridade do órgão, autarquia ou fundação onde a infração disciplinar foi cometida. Parágrafo 3º. Por solicitação ou determinação da autoridade competente, a apuração da infração disciplinar pode ser feita pelo órgão central do sistema de correição, preservada a competência para o julgamento. Parágrafo 4º. Os conflitos entre servidores podem ser tratados em mesa de comissão de mediação, a ser disciplinada em lei específica. Artigo 212. A infração disciplinar cometida por servidor é apurada mediante: Inciso 1. Sindicância. Inciso 2. Processo disciplinar. Parágrafo 1º. A representação sobre infração disciplinar cometida por servidor deve ser formulada por escrito e conter a identificação e o endereço do denunciante. Parágrafo 2º. No caso de denúncias anônimas, a administração pública pode iniciar reservadamente investigações para a coleta de outros meios de prova necessários para a instauração de sindicância ou processo disciplinar. Parágrafo 3º. Em caso de infração disciplinar noticiada pela imprensa, nas redes sociais ou em correspondências escritas, a autoridade competente, antes de instaurar sindicância ou processo disciplinar, deve verificar se há indícios mínimos de sua ocorrência. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 3º, no caso de não comprovação dos fatos, a autoridade competente deve se pronunciar por escrito sobre o motivo do arquivamento da verificação. Parágrafo 5º. Se houver indícios suficientes quanto à autoria e à materialidade da infração disciplinar, a autoridade administrativa pode instaurar imediatamente o processo disciplinar, dispensada a instauração de sindicância. Artigo 213. Não é objeto de apuração em sindicância ou processo disciplinar o fato que: Inciso 1. Não configure infração disciplinar prevista nesta lei complementar ou em legislação específica. Inciso 2. Já tenha sido objeto de julgamento pelo Poder Judiciário em sentença penal transitada em julgado que reconheceu a inexistência do fato ou a negativa da autoria, salvo se existente infração disciplinar residual. Parágrafo 1º. O servidor não responde. Inciso 1. Por ato praticado com fundamento em lei ou regulamento posteriormente considerado inconstitucional pelo Poder Judiciário. Inciso 2. Quando a punibilidade estiver extinta. Parágrafo 2º. Deve ser arquivada eventual denúncia ou representação que se refira a qualquer das hipóteses previstas neste artigo. Seção 2. Da sindicância. Artigo 214. A sindicância é o procedimento investigativo destinado a: Inciso 1. Identificar a autoria de infração disciplinar, quando desconhecida. Inciso 2. Apurar a materialidade de infração disciplinar sobre a qual haja apenas indícios ou que tenha sido apenas noticiada. Parágrafo 1º. O ato de instauração da sindicância deve ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal. Parágrafo 2º. O prazo para a conclusão da sindicância é de até 30 dias, prorrogável por igual período,
a critério da autoridade competente. Artigo 215. Da sindicância pode resultar: inciso 1. O arquivamento do processo. Inciso 2. Instauração de processo disciplinar. Inciso 3. Aplicação de sanção de advertência ou suspensão de até 30 dias. Parágrafo 1º. Constatado na sindicância que a infração classificasse como leve ou média do grupo I, a comissão de sindicância deve citar o servidor acusado para acompanhar o prosseguimento da apuração nos mesmos autos. Parágrafo 2º. Aplicam-se, a partir do ato processual de que trata o parágrafo 1º, as normas do processo disciplinar, incluídas as garantias ao contraditório e à ampla defesa e as normas relativas à comissão processante. Seção 3. Da sindicância patrimonial. Artigo 216. Diante de fundados indícios de enriquecimento ilícito de servidor ou de evolução patrimonial incompatível com a remuneração ou subsídio por ele percebido, pode ser determinada a instauração de sindicância patrimonial. Parágrafo 1º. São competentes para determinar a instauração de sindicância patrimonial. Inciso 1. O presidente da Câmara Legislativa ou do Tribunal de Contas, nos respectivos órgãos. Inciso 2. O governador ou o titular do órgão central de sistema de correição, no Poder Executivo. Parágrafo 2º. A sindicância patrimonial constitui-se de procedimento sigiloso com caráter exclusivamente investigativo. Parágrafo 3º. O procedimento de sindicância patrimonial é conduzido por comissão composta por 3 servidores estáveis. Parágrafo 4º. O prazo para a conclusão do procedimento de sindicância patrimonial é de 30 dias, prorrogável por igual período. Parágrafo 5º. Concluídos os trabalhos da sindicância patrimonial, a comissão responsável por sua condução deve elaborar relatório sobre os fatos apurados, concluindo pelo arquivamento ou pela instauração de processo disciplinar. Seção 4. Do processo disciplinar. Artigo 217. O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor por infração disciplinar. Parágrafo 1º. O prazo para a conclusão do processo disciplinar é de até 60 dias, prorrogável por igual período. Parágrafo 2º. Todos os prazos nos processos administrativos disciplinares no Distrito Federal, ainda que regidos por leis especiais, ficam suspensos no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive. Artigo 218. Os autos da sindicância, se houver, são apensados aos do processo disciplinar, como peça informativa da instrução. Artigo 219. O processo disciplinar obedece aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, interesse público, contraditório, ampla defesa, proporcionalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica, informalismo moderado, justiça, verdade material e indisponibilidade. Parágrafo 1º. Os atos do processo disciplinar não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente o exigir, reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, preencham sua finalidade essencial. Parágrafo 2º. É permitida. Inciso 1. A notificação ou a intimação do servidor acusado ou indiciado ou de seu procurador em audiência. Inciso 2. A comunicação, via postal, entre a comissão processante e o servidor acusado ou indiciado. Inciso 3. A utilização de meio eletrônico, se confirmado o recebimento pelo destinatário ou mediante certificação digital, para a entrega de petição à comissão processante, salvo a defesa escrita prevista no artigo 245, desde que o meio utilizado pelo remetente seja previamente cadastrado na comissão processante. A linha B. A notificação ou a intimação sobre atos do processo disciplinar, salvo os previstos nos artigos 243 e 245, desde que o meio eletrônico tenha sido previamente cadastrado pelo servidor acusado ou indiciado na comissão processante. Parágrafo 3º. Se a comissão notificar ou intimar o servidor por meio eletrônico, deve, sempre que possível, avisá-lo por meio telefônico de que a comunicação foi enviada. Parágrafo 4º.
O uso dos meios permitidos nos parágrafos 2º e 3º deve ser certificado nos autos, juntando-se cópia das correspondências recebidas ou enviadas. Parágrafo 5º. Não é causa de nulidade do ato processual a ausência. Inciso 1. Do servidor acusado ou de seu procurador na oitiva de testemunha, quando o servidor tenha sido previamente notificado. Inciso 2. Do procurador no interrogatório do servidor acusado. Artigo 220. Os autos do processo disciplinar, as reuniões da comissão e os atos processuais têm caráter reservado. Parágrafo 1º. Os autos do processo disciplinar não podem ser retirados da repartição onde se encontram. Parágrafo 2º. É lícito o fornecimento de cópia de peças dos autos ao servidor ou ao seu procurador, observado o disposto no artigo 168, parágrafos 2º e 3º. Artigo 221. Salvo quando autorizado pela autoridade instauradora, é vedado deferir ao servidor acusado, desde a instauração do processo disciplinar até a conclusão do prazo para defesa escrita. Inciso 1. Gozo de férias. Inciso 2. Licença ou afastamento voluntários. Inciso 3. Exoneração a pedido. Inciso 4. Aposentadoria voluntária. Capítulo 2. Do afastamento preventivo. Artigo 222. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha influir na apuração da infração disciplinar, a autoridade instauradora do processo disciplinar pode determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo 1º. O afastamento preventivo pode: Inciso 1. Ser prorrogado por igual prazo, fim do qual cessam os seus efeitos, ainda que não concluído o processo disciplinar. Inciso 2. Cessar por determinação da autoridade competente. Parágrafo 2º. Salvo motivo de caso fortuito ou força maior, o servidor afastado não pode comparecer à repartição de onde foi afastado, exceto quando autorizado pela autoridade competente ou pela comissão processante. Artigo 223. Em substituição ao afastamento preventivo, a autoridade instauradora pode, no prazo do artigo 222, determinar que o servidor tenha exercício provisório em outra unidade administrativa do mesmo órgão, autarquia ou fundação de sua lotação. Capítulo 3. Da ampla defesa e do contraditório. Artigo 224. No processo disciplinar, é sempre assegurado ao servidor acusado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Artigo 225. O servidor acusado deve ser: Inciso 1. Citado sobre a instauração de processo disciplinar contra sua pessoa. Inciso 2. Intimado ou notificado dos atos processuais. Inciso 3. Intimado, pessoalmente, para apresentação de defesa escrita, na forma do artigo 245. Inciso 4. Intimado da decisão proferida em sindicância ou processo disciplinar, sem suspensão dos efeitos decorrentes da publicação no Diário Oficial do Distrito Federal. Parágrafo único. A intimação de que trata o inciso 2 deve ser feita com antecedência mínima de 3 dias da data de comparecimento. Artigo 226. Ao servidor acusado é facultado: Inciso 1. Arguir a incompetência, o impedimento ou a suspeição. A linha da autoridade instauradora ou julgadora da sindicância ou processo disciplinar. A linha B de qualquer membro da comissão processante. Inciso 2. Constituir procurador. Inciso 3. Acompanhar depoimento de testemunha, pessoalmente ou por seu procurador. Inciso 4. Arrolar testemunha. Inciso 5. Requerir testemunha, por intermédio do presidente da comissão processante. Inciso 6. Contraditar testemunha. Inciso 7. Produzir provas e contraprovas. Inciso 8. Formular quesitos, no caso de prova pericial. Inciso 9. Ter acesso às peças dos autos, observadas as regras de sigilo. Inciso 10. Apresentar pedido de reconsideração, recurso ou revisão do julgamento.
Parágrafo 1º. A adição de que trata o inciso 1 do caput deve ser resolvida. Inciso 1. Pela autoridade imediatamente superior, no caso do inciso 1, a linha, ou pelo substituto legal, se exaurida a via hierárquica. Inciso 2. Pela autoridade que instaurou o processo disciplinar, no caso do inciso 1, a linha B. Parágrafo 2º. É do servidor acusado o custo de perícias ou exames por ele requeridos, se não houver técnico habilitado nos quadros da administração pública distrital. Artigo 227. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do servidor acusado, a comissão processante deve propor à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. Parágrafo único. O incidente de sanidade mental deve ser processado em autos apartados e apenso ao processo principal, após expedição do laudo pericial. Artigo 228. Estando preso o servidor acusado, aplica-se o seguinte. Inciso 1. A citação inicial e a intimação para defesa escrita são promovidas onde ele estiver recolhido. Inciso 2. O acompanhamento do processo disciplinar é promovido por procurador por ele designado ou, na ausência, por defensor dativo. Inciso 3. O interrogatório é realizado em local apropriado, na forma previamente acordada com a autoridade competente. Capítulo 4. Da Comissão Processante. Artigo 229. A sindicância ou processo disciplinar é conduzido por comissão processante, de caráter permanente ou especial. Parágrafo 1º. A comissão é composta de 3 servidores estáveis designados pela autoridade competente. Parágrafo 2º. Os membros da comissão processante são escolhidos pela autoridade competente entre os ocupantes de cargo para o qual se exige escolaridade igual ou superior à do servidor acusado. Parágrafo 3º. Nos casos de carreira organizada em nível hierárquico, os membros da comissão devem ser ocupantes de cargo efetivo superior ou do mesmo nível do servidor acusado. Parágrafo 4º. Compete ao presidente da comissão manter a ordem e a segurança das audiências, podendo requisitar força policial, se necessária. Parágrafo 5º. A comissão tem como secretário servidor designado pelo seu presidente, podendo a indicação recair em um de seus membros. Parágrafo 6º. A comissão processante, quando permanente, deve ser renovada, no mínimo, a cada 2 anos, vedado ao mesmo membro servir por mais de 4 anos consecutivos. Parágrafo 7º. Nas licenças, afastamentos, férias e demais ausências de membro da comissão processante, a autoridade competente pode designar substituto eventual. Parágrafo 8º. O local e os recursos materiais para o funcionamento dos trabalhos da comissão processante devem ser fornecidos pela autoridade instauradora da sindicância ou do processo disciplinar. Parágrafo 9º. Podem participar como membros da comissão processante servidores integrantes de outros órgãos da administração pública, distintos daquele onde ocorreram as infrações disciplinares, se conveniente para o interesse público. Parágrafo 10. A comissão funciona com a presença de todos os seus membros. Artigo 230. O servidor não pode participar de comissão processante quando o servidor acusado for pessoa de sua família, seu padrasto, madrasta, enteado ou parente, na forma da lei civil. Parágrafo 1º. Também não pode participar de comissão processante o servidor que: Inciso 1. Seja amigo íntimo ou inimigo capital, credor ou devedor, tutor ou curador do servidor acusado. Inciso 2. Seja testemunha ou perito no processo disciplinar. Inciso 3. Tenha sido autor de representação objeto da apuração. Inciso 4. Tenha atuado em sindicância, auditoria ou investigação da qual resultou a sindicância ou o processo disciplinar. Inciso 5. Atue ou tenha atuado como procurador do servidor acusado. Inciso 6. Tem interesse em decisão administrativa a ser tomada pelo servidor acusado. Inciso 7. Tem interesse no assunto que resultou na instauração da sindicância ou do processo disciplinar. Inciso 8. Esteja litigando, judicial ou administrativamente, com o servidor sindicado, acusado ou indiciado,
ou com o respectivo cônjuge ou companheiro. Inciso 9. Responda à sindicância ou processo disciplinar. Inciso 10. Tenha sido punido por qualquer infração disciplinar, ressalvado o disposto no artigo 201. Inciso 11. Seja cônjuge, companheiro, padrasto, madrasta, enteado ou parente, na forma da lei civil, de outro membro da mesma comissão processante. Artigo 231. A comissão processante exerce suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o acesso, nas repartições públicas, a informações, documentos e audiências necessários à elucidação do fato em apuração. Parágrafo único. O presidente da comissão de sindicância ou de processo disciplinar pode requisitar apoio, inclusive policial, dos órgãos da administração pública para a realização de diligência, segurança ou locomoção até o local de coleta de prova ou de realização de ato processual. Artigo 232. As reuniões da comissão processante têm de ser registradas em ata, da qual deve constar o detalhamento das deliberações adotadas. Artigo 233. Sempre que necessário, a comissão processante deve dedicar tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados dos trabalhos na repartição de origem, até a entrega do relatório final. Artigo 234. São asseguradas passagens e diárias aos membros da comissão e ao servidor acusado, nos casos de atos processuais serem praticados fora do território da RAID. Capítulo 5. Das fases processuais. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 235. O processo disciplinar desenvolve-se nas seguintes fases. Inciso 1. Instauração. Inciso 2. Instrução. Inciso 3. Defesa. Inciso 4. Relatório. Inciso 5. Julgamento. Seção 2. Da instauração. Artigo 236. O processo disciplinar é instaurado pela autoridade competente. Artigo 237. Para a instauração de processo disciplinar, deve constar dos autos. Inciso 1. A indicação da autoria, com nome, matrícula e cargo do servidor. Inciso 2. A materialidade da infração disciplinar. Parágrafo único. A instauração de processo disciplinar depende de ato publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, do qual conste. Inciso 1. A comissão processante. Inciso 2. O número do processo que contém as informações previstas no caput, incisos 1 e 2. Artigo 238. Instaurado o processo disciplinar, o servidor acusado deve ser citado para, se quiser, acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador. Parágrafo 1º. A citação deve ser acompanhada de cópia, eletrônica ou em papel, das peças processuais previstas no artigo 237 e conter número do telefone, meio eletrônico para comunicação, endereço, horário e dias de funcionamento da comissão processante. Parágrafo 2º. O servidor acusado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão processante o lugar onde pode ser encontrado. Parágrafo 3º. Estando o servidor acusado em local incerto ou não sabido, a citação de que trata este artigo é feita por edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e em jornal de grande circulação no Distrito Federal. Parágrafo 4º. Se, no prazo de 15 dias contados da publicação de que trata o parágrafo 3º, o servidor acusado não se apresentar à comissão processante, a autoridade instauradora deve designar defensor dativo, para acompanhar o processo disciplinar enquanto o servidor acusado não se apresentar. Seção 3. Da instrução. Artigo 239. Na fase da instrução, a comissão processante deve promover tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Artigo 240. Para a produção de provas, a comissão processante pode, de ofício ou a requerimento do servidor acusado. Inciso 1. Tomar depoimentos de testemunhas.
Inciso 2. Fazer acariações. Inciso 3. Colher provas documentais. Inciso 4. Colher provas emprestadas de processos administrativos ou judiciais. Inciso 5. Proceder à reconstituição simulada dos fatos, desde que não ofenda a moral ou os bons costumes. Inciso 6. Solicitar, por intermédio da autoridade competente. Alínea a realização de buscas e apreensões. Alínea B informações à Fazenda Pública, na forma autorizada na legislação. Alínea C quebra do sigilo bancário ou telefônico. Alínea D acesso aos relatórios de uso feito pelo servidor acusado em sistema informatizado ou a atos que ele tenha praticado. Alínea E exame de sanidade mental do servidor acusado ou indiciado. Inciso 7. Determinar a realização de perícias. Inciso 8. Proceder ao interrogatório do servidor acusado. Parágrafo 1º. O presidente da comissão processante, por despacho fundamentado, pode indeferir. Inciso 1. 1. Pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Inciso 2. Pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial. Parágrafo 2º. São classificados como confidenciais, identificados pela comissão processante e autuados em autos apartados, os documentos. Inciso 1. De caráter sigiloso requeridos pela comissão processante ou a ela entregues pelo servidor acusado ou indiciado. Inciso 2. Sobre a situação econômica, financeira ou patrimonial do servidor acusado ou indiciado. Inciso 3. Sobre as fontes de renda do servidor acusado ou indiciado. Inciso 4. Sobre os relacionamentos pessoais do servidor acusado ou indiciado. Parágrafo 3º. Os documentos de que trata o parágrafo 2º são de acesso restrito. Inciso 1. Aos membros da comissão processante. Inciso 2. Ao servidor acusado ou ao seu procurador. Inciso 3. Aos agentes públicos que devam atuar no processo. Parágrafo 4º. Os documentos em idioma estrangeiro trazidos aos autos pela comissão processante devem ser traduzidos para a língua portuguesa, dispensada a tradução juramentada, se não houver controvérsia relevante para o julgamento da infração disciplinar. Artigo 241. As testemunhas são intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão processante, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexada aos autos. Parágrafo 1º. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado deve ser comunicada ao chefe da repartição onde tem exercício, com a indicação do dia e da hora marcados para inquirição. Parágrafo 2º. A ausência injustificada de servidor público devidamente intimado como testemunha deve ser comunicada à autoridade competente, para apuração de responsabilidade. Artigo 242. O depoimento de testemunha é feito oralmente, sob compromisso, e reduzido a termo, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. Parágrafo 1º. As testemunhas são inquiridas separadamente. Parágrafo 2º. Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, pode-se proceder à acariação entre os depoentes. Parágrafo 3º. O servidor acusado, seu procurador ou ambos podem assistir à inquirição das testemunhas, sendo-lhes. Inciso 1. Vedado interferir nas perguntas e nas respostas. Inciso 2. Facultado requiri-las, por intermédio do presidente da comissão processante. Artigo 243. Concluída a inquirição das testemunhas e a coleta das demais provas, a comissão processante deve promover o interrogatório do servidor acusado, observados os procedimentos previstos nos artigos 241 e 242. Parágrafo 1º. No caso de mais de um servidor acusado, o interrogatório é feito em separado, e havendo divergência entre suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, pode ser promovida a acariação entre eles. Parágrafo 2º. O não comparecimento do servidor acusado ao interrogatório ou a sua recusa em ser interrogado não obsta o prosseguimento do processo, nem é causa de nulidade. Parágrafo 3º.
O procurador do servidor acusado pode assistir ao interrogatório, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e nas respostas, facultando-se-lhe, porém, propor perguntas, por intermédio do presidente da comissão processante, após inquirição oficial. Artigo 244. Encerrada a instrução e tipificada a infração disciplinar, deve ser formulada a indiciação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. Parágrafo 1º. Não cabe a indiciação do servidor se, com as provas colhidas, ficar comprovado que: inciso 1. Não houve a infração disciplinar. Inciso 2. O servidor acusado não foi o autor da infração disciplinar. Inciso 3. A punibilidade esteja extinta. Parágrafo 2º. Ocorrendo a hipótese do parágrafo 1º, a comissão processante deve elaborar o seu relatório, concluindo pelo arquivamento dos autos. Seção 4. Da defesa. Artigo 245. O servidor, uma vez indiciado, deve ser intimado pessoalmente por mandado expedido pelo presidente da comissão processante para apresentar defesa escrita, no prazo do artigo 250. Parágrafo 1º. A citação de que trata o artigo 238, parágrafo 1º, não exclui o cumprimento do disposto neste artigo. Parágrafo 2º. No caso de recusa do servidor indiciado em apor o ciente na cópia da intimação, o prazo para a defesa conta-se da data declarada, em termo próprio, pelo membro ou secretário da comissão processante que fez a intimação, com a assinatura de duas testemunhas. Artigo 246. Quando, por duas vezes, o membro ou o secretário da comissão processante houver procurado o servidor indiciado, em seu domicílio, residência, ou repartição de exercício, sem o encontrar, deve, havendo suspeita de ocultação, intimar a qualquer pessoa da família ou, em sua falta, a qualquer vizinho, que voltará em dia e hora designados, a fim de efetuar a intimação. Parágrafo 1º. No dia e hora designados, o membro ou o secretário da comissão processante deve comparecer ao domicílio ou à residência do servidor indiciado, a fim de intimá-lo. Parágrafo 2º. Se o servidor indiciado não estiver presente, o membro ou o secretário da comissão processante deve: inciso 1. Informar-se das razões da ausência e dar por feita a citação, lavrando de tudo a respectiva certidão. Inciso 2. Deixar cópia do mandado de intimação com pessoa da família do servidor indiciado ou com qualquer vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome. Artigo 247. Junto à intimação para apresentar a defesa escrita, deve ser apresentada ao servidor acusado cópia da indiciação. Artigo 248. O servidor indiciado que se encontrar em lugar incerto e não sabido deve ser intimado por edital para apresentar defesa. Parágrafo 1º. O edital de citação deve ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e em jornal de grande circulação no Distrito Federal. Parágrafo 2º. Na hipótese deste artigo, o prazo para a defesa é de 15 dias, contados da última publicação do edital. Artigo 249. Considera-se revel o servidor indiciado que, regularmente intimado, não apresentar defesa no prazo legal. Parágrafo 1º. A revelia deve ser declarada em termo subscrito pelos integrantes da comissão processante nos autos do processo disciplinar. Parágrafo 2º. Para defender o servidor revel, a autoridade instauradora do processo deve designar um servidor estável como defensor dativo, ocupante de cargo de nível igual ou superior ao do servidor indiciado, preferencialmente com formação em direito. Artigo 250. O prazo para apresentar defesa escrita é de 10 dias. Parágrafo 1º. Havendo 2 ou mais servidores indiciados, o prazo é comum e de 20 dias. Parágrafo 2º. O prazo de defesa pode ser prorrogado pelo dobro, para diligências reputadas indispensáveis. Artigo 251. Cumpridas eventuais diligências requeridas na defesa escrita, a comissão processante deve declarar encerradas as fases de instrução e defesa. Parágrafo único. A comissão pode alterar a indiciação formalizada ou propor absolvição do servidor acusado em função dos fatos havidos das diligências realizadas. Seção 5. Do relatório.
Artigo 252. Concluída a instrução e apresentada a defesa, a comissão processante deve elaborar relatório circunstanciado, do qual constem: Inciso 1. As informações sobre a instauração do processo. Inciso 2. O resumo das peças principais dos autos, com especificação objetiva dos fatos apurados, das provas colhidas e dos fundamentos jurídicos de sua convicção. Inciso 3. A conclusão sobre a inocência ou responsabilidade do servidor indiciado, com a indicação do dispositivo legal ou regulamentar infringido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Inciso 4. A indicação da sanção a ser aplicada e do dispositivo desta lei complementar em que ela se encontra. Artigo 253. A comissão processante deve remeter à autoridade instauradora os autos do processo disciplinar, com o respectivo relatório. Artigo 254. Na hipótese de o relatório concluir que a infração disciplinar apresenta indícios de infração penal, a autoridade competente deve encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público. Seção 6. Do julgamento. Artigo 255. Salvo disposição legal em contrário, o julgamento do processo disciplinar e a aplicação da sanção disciplinar, observada a subordinação hierárquica ou a vinculação do servidor, são da competência. Inciso 1. No Poder Legislativo, do Presidente da Câmara Legislativa ou do Tribunal de Contas. Inciso 2. No Poder Executivo. A linha do Governador, quando se tratar de demissão, destituição de cargo em comissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade. A linha B de Secretário de Estado ou autoridade equivalente, quando se tratar de suspensão superior a 30 dias ou, ressalvado o disposto na linha, das demais sanções a servidor que a ele esteja imediatamente subordinado. A linha C de administrador regional, dirigente de órgão relativamente autônomo, subsecretário, diretor regional ou autoridade equivalente a que o servidor esteja imediata ou imediatamente subordinado, quando se tratar de sanção não compreendida nas alíneas A e B. Parágrafo 1º. No caso de servidor de autarquia ou fundação do Poder Executivo, o julgamento do processo disciplinar e a aplicação da sanção disciplinar são da competência. Inciso 1. Do governador, quando se tratar de demissão, destituição de cargo em comissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Inciso 2. Do respectivo dirigente máximo, quando se tratar de sanção disciplinar não compreendida no inciso 1 deste parágrafo. Parágrafo 2º. No caso de servidor de conselho ou outro órgão de deliberação coletiva instituído no Poder Executivo, o julgamento do processo disciplinar e a aplicação da sanção disciplinar são da competência. Inciso 1. Do governador, quando se tratar de demissão, destituição de cargo em comissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Inciso 2. De secretário de Estado ou autoridade equivalente a cuja Secretaria de Estado o Conselho ou órgão esteja vinculado, quando se tratar de suspensão. Inciso 3. Do respectivo presidente, quando se tratar de advertência. Parágrafo 3º. A competência para julgar o processo disciplinar regula-se pela subordinação hierárquica existente na data do julgamento. Parágrafo 4º. Da decisão que aplicar sanção de advertência ou suspensão cabe recurso hierárquico, na forma do artigo 171, vedado o agravamento da sanção. Artigo 256. No prazo de 20 dias, contados do recebimento dos autos do processo disciplinar, a autoridade competente deve proferir sua decisão. Parágrafo 1º. Se a sanção a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo disciplinar, este deve ser encaminhado à autoridade competente para decidir no mesmo prazo deste artigo. Parágrafo 2º. Havendo mais de um servidor indiciado e diversidade de sanções propostas no relatório da comissão processante, o julgamento e a aplicação das sanções cabe à autoridade competente para a imposição da sanção mais grave. Parágrafo 3º. O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo, observada a prescrição. Parágrafo 4º. A autoridade que der causa à prescrição de que trata o artigo 208 pode ser responsabilizada na forma do capítulo 1 do título 6. Artigo 257.
A autoridade julgadora deve decidir, motivadamente, conforme as provas dos autos. Parágrafo 1º. A autoridade julgadora pode converter o julgamento em diligência para repetição de atos processuais ou coleta de novas provas, caso seja necessário para a elucidação completa dos fatos. Parágrafo 2º. Em caso de divergência com as conclusões do relatório da comissão processante, a autoridade julgadora pode agravar a sanção disciplinar proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade. Parágrafo 3º. A autoridade competente para aplicar a sanção disciplinar mais grave é também competente para aplicar sanção disciplinar mais branda ou isentar o servidor de responsabilidade, nas hipóteses previstas no parágrafo 2º. Parágrafo 4º. Se discordar da proposta de absolvição ou da inocência do servidor acusado não anteriormente indiciado, a autoridade julgadora deve designar nova comissão processante para elaborar a indiciação e praticar os demais atos processuais posteriores. Parágrafo 5º. Verificada a existência de vício insanável, a autoridade julgadora deve declarar a nulidade total ou parcial do processo disciplinar e ordenar, conforme o caso. Inciso 1. A realização de diligência. Inciso 2. A reabertura da instrução processual. Inciso 3. A constituição de outra comissão processante, para instauração de novo processo. Parágrafo 6º. Os atos não contaminados pelo vício devem ser reaproveitados. Parágrafo 7º. Nenhum ato é declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a apuração dos fatos, para a defesa ou para a conclusão do processo. Parágrafo 8º. O vício a que o servidor acusado ou indiciado tenha dado causa não obsta o julgamento do processo. Artigo 258. O ato de julgamento do processo disciplinar deve: Inciso 1. Mencionar sempre o fundamento legal para imposição da penalidade. Inciso 2. Indicar a causa da sanção disciplinar. Inciso 3. Ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal. Capítulo 6. Da revisão do processo. Artigo 259. O processo disciplinar pode ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando forem aduzidos fatos novos ou circunstâncias não apreciadas no processo originário, suscetíveis de justificar a inocência do servidor punido ou a inadequação da sanção disciplinar aplicada, observado o disposto no artigo 175, inciso 2. Parágrafo 1º. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família pode requerer a revisão do processo. Parágrafo 2º. No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão pode ser requerida pelo respectivo curador. Parágrafo 3º. A simples alegação de injustiça da sanção disciplinar aplicada não constitui fundamento para a revisão. Parágrafo 4º. Não é admitido pedido de revisão quando a perda do cargo público ou a cassação de aposentadoria decorrer de decisão judicial. Artigo 260. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente deve pedir dia e hora para a produção de provas e inquirição das testemunhas que arrolar. Artigo 261. O requerimento de revisão do processo deve ser dirigido, conforme o caso, à autoridade administrativa que julgou, originariamente, o processo disciplinar. Parágrafo 1º. Autorizada a revisão, o pedido deve ser encaminhado ao dirigente do órgão, autarquia ou fundação onde se originou o processo disciplinar, para providenciar a constituição de comissão revisora, observadas, no que couber, as disposições dos arts. 229 a 234. Parágrafo 2º. Não pode integrar a comissão revisora o servidor que tenha atuado na sindicância ou no processo disciplinar cujo julgamento se pretenda revisar. Artigo 262. A revisão corre em apenso ao processo originário. Artigo 263. A comissão revisora tem o prazo de 60 dias para a conclusão dos trabalhos. Artigo 264. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e procedimentos do capítulo 5. Artigo 265.
A competência para julgamento do pedido de revisão é da autoridade administrativa que aplicou, originariamente, a sanção disciplinar. Parágrafo único. O prazo para julgamento é de 20 dias, contados do recebimento dos autos do processo disciplinar, durante o qual a autoridade julgadora pode determinar diligências. Artigo 266. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada. Parágrafo 1º. Se a conclusão sobre o pedido de revisão for pela inocência do servidor punido, deve ser declarada sem efeito a sanção disciplinar aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição de cargo em comissão, que deve ser convertida em exoneração. Parágrafo 2º. Se a conclusão sobre o pedido de revisão for pela inadequação da sanção disciplinar aplicada, deve-se proceder à nova adequação, restabelecendo-se todos os direitos do servidor naquilo que a sanção disciplinar aplicada tem excedido. Artigo 267. Da revisão do processo não pode resultar agravamento de sanção disciplinar.